Boa tarde, mulheres S! Bora começar o nosso chá das três? Eu vou estar aqui convidando as minhas amigas, você vai convidando as suas aí também, pra gente começar hoje o nosso chá. Hoje nós vamos continuar na mesma série, né? Mulheres sem nome. Deixa eu colocar aqui, nós estamos na terceira mulher sem nome. Mulher sem nome. A primeira foi a serva de Naamã, né? A segunda foi... Deixa eu fixar aqui o comentário. A segunda foi a mulher encurvada. E hoje, gente, nós vamos uma mulher... Outra mulher sem nome, né? A gente nomeia ela, mas o nome dela, propriamente dito, a gente não tem. E eu já tava pra falar dessa mulher já há alguns dias, né? Eu já tava aqui todo no meu script. Mas hoje eu assisti um vídeo, né? Eu até coloquei aqui nos stories. Um vídeo falando de cultura, enfim, de cosmovisão. E ele, nossa, assim, mexeu com as minhas estruturas. Confesso que eu até pensei em cancelar essa live pra verberar, né? Aquilo que o Senhor falou comigo. E pra depois eu trazer aqui pra vocês, né? Então, porque senão a gente acaba sendo muito emocional e muito menos prática. Mas essa mulher já estava no script, então eu vou falar dela e ela tem a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, tá bom? Ei, Daiane, seja bem-vinda. Elisa, Ana, Maria, Márcia, sejam todas bem-vindas. Docinho, eu não entendi, Docinho. Coloca o seu nome aqui pra me falar o seu nome, tá joia? Então vamos começar? O texto que eu quero ler com você hoje tá lá em Lucas, no capítulo 17. Vamos lá. Eu tô aqui, a minha palavra tá aqui e você tá aí. Então vamos começar. Lucas 17:32. Quando eu faço assim, gente, é porque eu tô olhando a minha cola ali pra mim não errar os textos. Lucas 17. A gente vai ler 2 versículos só, tá? Lucas 17, o 32 e o 33. Fala assim, ó. Quem tá falando é Jesus, tá? Fala assim, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá. E qualquer que perdendo, salvará. Aqui Jesus estava conversando com os discípulos. E durante a conversa... Tem algumas traduções que falam assim, não esqueça da mulher de Ló. E aí você deve estar perguntando, bom, Letícia, eu entendi, mas quem é a mulher de Ló? A história dela, gente, tá lá em Gênesis, no capítulo 19. Eu não vou ler, tá? Mas você anota aí no seu caderninho para depois você ler. Gênesis 19, só deixa eu conferir aqui os versículos. Na minha Bíblia, ela tá colorida. Versículo 26 ao 29. Então, Gênesis 19, do 26 ao 29. Fala ali, né, conta ali a história de Ló e a sua família. Não sei se você lembra, né? Mas Ló era sobrinho de Abraão. E aí eles se distanciaram algum tempo. Ló foi para um lado e Abraão foi para o outro. Só que chegou um momento que a cidade onde que Ló estava, que era Sodoma e Gomorra, o pecado estava terrível, estava demais. E Deus fala com Abraão, olha, eu vou acabar com aquela cidade. Aí Abraão, né, intercede pela vida de Ló. E Deus manda 2 anjos lá no Ló avisar ele que a cidade ia ser destruída. Ou seja, pega tudo que você tem e sai, porque eu vou jogar fogo aí e vai queimar tudo. E a palavra do Senhor fala, né, gente, é linda a história. Leia lá que o Senhor Espírito Santo vai falar muito com você. Mas o clímax dessa história é... Ló sai juntamente com as suas filhas e só tinha uma recomendação. Saia depressa e não olhe para trás. Então 2, né? Saia depressa e não olhe para trás. A única coisa que eles tinham que fazer. Sair depressa, porque o fogo ia descer, e não olhar para trás. E a palavra do Senhor fala que a mulher de Ló, ela olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Tem até uma musiquinha muito legal, né? Que os meus filhos gostam muito dela, que virou estátua de sal. É muito legal. E aí ela vai virar uma estátua de sal. Aí pra você ver, a única coisa, ou a única menção que tem dessa mulher é que ela olha pra trás e que vira uma estátua de sal. E anos, milênios depois, Jesus, pra exemplificar algo que ele está falando, ele lembra dessa bendita mulher e fala... Lembrai, né? Não esqueça da mulher de Ló. É engraçado, porque existiam várias mulheres com vários testemunhos, com várias mulheres que cumpriram o seu propósito antes de Jesus. Jesus não cita nenhuma delas. Jesus não cita Débora, não cita Rebeca, não cita ninguém. Ele cita a mulher de Ló e ele fala, não seja como ela, não esqueça como ela. E aí a pergunta é, o que de tão
que essa mulher de Ló fez? O que ela fez que condenou ela a ponto de, além dela virar uma estátua de sal, né? Ela ser lembrada por Jesus como um mau exemplo, né? E aí, se a gente pensar bem, a regra era clara, saia correndo, porque essa cidade fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor. O pecado dessa cidade proliferou tanto, que Deus nem vai esperar o juízo. Vai matar todo mundo mesmo. Para quê? Para isso não proliferar mais. Existia ali um tipo de conduta, existia ali uma cultura, existia ali um estilo de vida que era abominável aos olhos do Senhor. Nada tinha a ver com aquilo que o Senhor tinha para aquele povo. Então, quando Deus olha para Sodoma e Gomorra, ele dá o juízo de queimar e ele não quer que aquilo que está acontecendo ali prolifere. Ele não quer que aquilo que está acontecendo ali multiplique, né? Passe para outros lugares. Então, quando o anjo dá o comando de saia depressa e não olhe para trás, era não não replique essas coisas. Não leve em consideração o que vocês vivenciaram nessa terra, mesmo que seja por um período pequeno. Não leve como tradição, sabe? Não replique em outro lugar. Não olhe, não tenha desejo, não queira fazer parte disso. E quando ela olha, ela está denunciando o coração dela. Ela não estava aliviada por sair de um lugar que era pervertido, que era um lugar que o Senhor, né, já tinha dado juízo. Ela olha para trás com uma sensação de saudade. Nossa, que pena, né? Uma cidade tão boa, uma cidade tão bonita, com tantas coisas, que pena. O sentimento que ela gera é de eu gostaria tanto daquilo, mas Deus está queimando, né? E aí, gente, esse sentimento que ela gera acaba transformando ela numa pedra de sal. Ela não estava pronta, ela não estava disposta, ela não estava disponível de viver em santidade. Ela não estava disponível para cumprir a lei do Senhor, os propósitos do Senhor, andar mediante o direcionamento do Senhor. Ela queria viver o próprio desejo, a própria satisfação na busca do seu prazer. Então, quando Jesus fala, olha, lembrai da mulher de Ló, não esqueça da mulher de Ló, lembre de como que ela ficou, ou que o coração dela desejou e levou ela àquele fim. E muitas vezes eu e você se encontra neste lugar. E aí, né, eu faço um link com um vídeo, né, que eu coloquei aqui nos stories, que eu assisti do pastor Iago. Eu já acompanho o pastor Iago há muito tempo. Ele, pra mim, aqui no Brasil, é um dos teólogos, assim, um dos que eu mais respeito, né? Ele tem algumas ideias que eu não compartilho, né? Mas são mínimas coisas teológicas mesmo. Mas ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele traz argumentação, ele traz fundamentação e ainda mais ele traz bíblico, né? Só que esse canal dele não é sobre teologia, é sobre cultura. E aí ele coloca ali um filme e um episódio de uma série, e ele faz uma analogia que, gente do céu, confesso pra vocês que abalou minhas estruturas, né? Eu venho, né, no desafio Acenda a Luz, então tô pedindo o Senhor joga luz, né, em algumas gavetas escuras aqui na minha vida, então eu tô vindo nesse processo de oração, de contemplação, de solitude e pedindo respostas, e pra mim aquele vídeo foi uma resposta assim, tá aqui, né? Um misto mesmo de prazer e agonia, mas teve ali. Porque o que ele fala, né? Depois eu coloco aqui, tá, gente? Qual que é o filme e qual que é o episódio, enfim, se vocês tiverem interesse. Mas o vídeo também ele fala, então é muito legal. Mas qual que era a discussão? A discussão é que muitas vezes nós estamos buscando algo, buscando alguma coisa, né? A gente investe no nosso ministério, a gente investe no cuidado da nossa família, a gente investe no nosso profissional, né? Com relação a dinheiro, enfim. Nós temos um sonho, nós temos uma meta, nós temos um modelo ideal de mulher de sucesso, e a gente olha aquilo e a gente começa a perseguir aquilo, a gente começa a caminhar, tomar decisões que nos levam para aquele lugar. Só que a maioria de nós começa de uma maneira muito boa.
Começa de um lugar muito legal. Nossa, eu tenho talento, tô chutando. Tô em um talento para fazer doce. Então eu vou começar a fazer doce para me gerar renda para minha família, para mim ajudar meu esposo, que seja, né? Pra gente ter um pouco mais de conforto, para me aumentar o patrimônio da minha casa. Vou começar com doces, porque aí eu vou ter como dizimar na igreja, eu vou poder ajudar, sei lá, fundações, coisas carentes. Então você começa de um lugar muito legal. Não, eu vou fazer doces que não tem açúcar, eu vou fazer doce para crianças que não pode com lactose, seja o que for. E aí você cria ali e você começa a fazer doce. Você começa com um talento, você começa com um propósito claro, você começa ali para abençoar pessoas. Só que com o passar do tempo, a sua vontade de ser conhecida, de ganhar dinheiro, de ter sucesso, né, de ser convidada, né, para fazer, sei lá, vídeos com alguém, para ser chamada para palestrar, né, sobre um case de sucesso, enfim, seja o que for, né? O que acontece? Você vai buscando outras coisas e muitas vezes no meio do processo que nós estamos buscando outra coisa, a gente perde a gente perde a simplicidade, a gente esquece do real propósito que a gente começa. Boa tarde, mulheres, vocês estão chegando aqui, boa tarde, ei Lu, Roberta, Elisângela, Juliana, Ingrid, todas sejam bem-vindas, mulheres, sejam todas bem-vindas. Cris, que saudade, Cris. A cena da luz tá me impactando todo dia, tá fácil não. Realmente é um desafio. Lu, tamo junto, que também tá assim. Então, voltando aqui no nosso coisa. De repente, essa mulher, né, da doceira aqui do nosso exemplo, ela começa a vender pra fora e aí ela tem que contratar pessoas e aí ela aluga um lugar, ela monta uma cozinha industrial, ela contrata, né, uma equipe e aí a partir de agora ela já não produz doce mais porque ela deixa para as pessoas produzir e ela tá cuidando das finanças, ela tá cuidando da mídia, ela tá cuidando do marketing, enfim. Daí a pouco ela contrata mais pessoas para ajudar ela e chega no final de tudo, ela tá ali no escritório fechado, assinando papel, em reunião, contratando pessoa, demitindo pessoa, indo para um lado e para o outro, e aquilo que ela gostava de fazer, no qual era o talento dela, que nesse caso aqui do nosso exemplo, era o fazer doce, ela já não está fazendo mais. Então ela chega num patamar que ela sonhou, que ela perseguiu, né, que ela caminhou, que ela, enfim, trabalhou para aquilo. Só que o que ela mais gostava de fazer, que no nosso exemplo é fazer o doce, ela já não faz mais. O que ela mais gosta de fazer é ver as pessoas comendo, né, e se alegrando com aquilo, e ela já não tá vendo mais. Um filme que fala um pouco sobre isso é aquele estagiário... Ai, gente, é que é um senhor que é um estagiário, me ajuda aqui, me ajuda a lembrar. Senhor Estagiário, acho que é uma coisa assim. Eu assisti esse filme logo quando lançou e eu achei ele muito legal. Ele tem várias camadas que a gente pode discutir um dia. Mas existe um momento que a dona da empresa, né, de entrega ali, de roupa, ela vai em uma das fábricas e ela dobra a roupa, ela embala a roupa, coloca na caixa e ela fala, né, como é bom fazer isso. Por quê? Porque ela cresceu tanto que aquela parte ali ela já não fazia mais, né? E ela lembrou, né, de como que era olhar para os clientes recebendo aquele presente, recebendo aquele embrulho, né? Aquele carinho mesmo que ela colocava. Então, ou seja, muitas vezes eu e você, nós estamos cegas, né? Em busca de um futuro, em busca de um sucesso, em busca de uma posição que muitas vezes não faz sentido nem com quem nós somos e nem com aquilo que realmente nós queríamos. E nós estamos, porque tem que ir, né? Aí tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... Aí você coloca um monte de tem que ir na sua vida, que quando você olha, cadê a alegria? Cadê o prazer? Cadê a satisfação? No caso aqui dessa mulher, né, da mulher de Jó, já era o contrário. Você precisa sair daí. Esse lugar não é bom. Não é isso que Deus desenhou pra você. Não foi pra isso que Deus te chamou. Deus tem pra você outras coisas. Mas o coração dela, naquela busca daquele prazer, na busca da satisfação, a vontade de estar ali, né, de ser livre, de ser entregue à própria carne, foi muito maior. E ela descumpre a ordem do anjo, olha para trás e vira uma estátua de sal. E muitas vezes eu e você estamos como uma estátua de sal. Por quê? Porque nós estamos olhando para o lugar errado. Nós estamos desejando coisas erradas. Nós estamos nos afastando de uma vida que o Senhor tem para mim e para você. Nós estamos nos distanciando do propósito de vida que Deus tem para mim e para você. O Senhor chamou muitas pessoas pro trono. Muitas mulheres para o palácio. O Senhor chamou muitas mulheres para o palco. O Senhor chamou muitas mulheres para a evidência, para o reconhecimento. Mas Ele chamou muito mais mulheres
né, no anonimato, no 1 a 1, no pequeno grupo, né, longe das mídias, longe dos palcos, longe dos altares, longe dos cargos altos cargos, né? Longe disso também. Deus é aquele que usa o pequeno, que usa o grande. Eu sei que a maioria de nós, né, tá almejando coisas grandes. A gente tá almejando o palácio. A gente tá almejando o trono, né? E tá tudo bem, tá, gente? Se o Senhor tiver isso pra você, vai mesmo, vai lá, brilha e vai ser muito bom. Mas o Senhor tem currais também. O Senhor tem vilas também. O Senhor tem cabanas, a ponto de você matar o próprio inimigo na sua cabana. Deus tem palmeiras, né? Que ao invés de você estar no palácio, num templo, num altar, num palco, você está debaixo de uma árvore, sentando, conversando e definindo destinos. Deus tem a maneira de fazer. Só que a mulher de Ló, ela não quis a maneira de Deus. Ela queria construir a própria maneira. Ela queria o próprio prazer, né? Sustentado e alimentado por aquelas coisas. E aí, infelizmente, ela é uma das mulheres que acaba sendo reconhecida por uma coisa negativa. E é tão triste a história dela, mas é tão triste que por causa disso, as filhas dela fazem coisas terríveis. Eu vou falar das filhas dela, que também não tem nome. Eu acho que não tem, tá, gente? Eu tenho que conferir lá. Ou tem? Ah, não sei. Tá aí, ó. Vou colocar aqui pra me pesquisar. Eu não quero. Porque a gente só fala as filhas de Ló, né? A gente não... Mas de repente tem o nome dela. Vou colocar aqui pra me ver. Mas aí o que acontece com as filhas de Ló? Diz a palavra do Senhor que então eles saem dali, a mulher fica parada lá na estátua de sal, ela é consumida pelo fogo. E Ló vai embora com as 2 filhas. E não tendo filho homem que carregasse o nome, né, da família, as filhas embebedam o pai e deita com o pai, e dorme com o pai, para as 2 terem filhos dele, para ter, né, uma descendência masculina na cidade. Não foi a melhor decisão que elas tomaram e possivelmente teriam outras para tomar, né? Ló poderia voltar para Abraão, pegar uma mulher ali da parentela, ele podia casar de novo, ele podia ter mais filhos, né? Mas a falta da mulher de Ló, a ausência dessa mãe, faz com que as filhas tomem um caminho abominável diante dos olhos do Senhor. Através das filhas de Ló, cria-se ali um povo chamado Moabita. E a palavra do Senhor, Deus, né, quando ele vai falar do povo de Deus e tal, ele fala assim que eles são malditos, que não era pro povo de Israel casar com eles e nem tomar as filhas deles de casamento, porque aquele povo era um povo maldito, era um povo que tinha que ser exterminado da terra. Então, o ato da mulher de Ló olhar para trás não só acabou, né, vamos dizer assim, com o futuro dela, com a vida dela, não só destinou ou não só decretou o fim da vida dela, o fim das filhas dela também foram atingidos por causa disso. Então, muitas vezes eu e você estamos tomando decisões, estamos buscando coisas, estamos com até mesmo sentimento saudosista, sabe? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas antigamente que era melhor. Ah, quando os meus filhos eram pequenos, quando eu trabalhava, não sei o quê, quando eu era da igreja, fulano de tal, quando eu era solteira. Muitas vezes até esse sentimento saudosista da gente nos impede tanto de vivenciar esse e manda dá um recado, manda um exemplo, né? Que a gente não sabe como vai ser lido pelos nossos filhos. Eu não acredito que essa mulher tenha sido uma mãe exemplar, a ponto das filhas terem essa atitude com o pai, embebedar o pai e dormir com o próprio pai, né? A mais velha, tanto a mais velha quanto a mais nova. Então a gente vê ali que existe um lapso já na memória dela, na personalidade dela, nos desejos dela, que não estava alinhado com a palavra. E infelizmente, né? Tem esse futuro. Então,
A minha reflexão de hoje, né, para esse final de semana, é você começar a pensar onde que estão os seus olhos. Seus olhos estão olhando para quê? Os seus olhos estão contemplando aquilo que Deus tem para você, um novo lugar, um novo caminho, ou seus olhos estão contemplando aquilo que você não tem, aquilo que você não pode, ou os desejos da sua carne? Aonde que você está colocando a sua força, a sua energia? Qual é a voz que você está seguindo? Porque muitas vezes a gente está até andando no caminho certo. A gente está até fazendo as coisas certas, mas a intenção do nosso coração, a vontade do nosso coração, o nosso desejo está no lugar errado. A mulher de Ló, ela estava andando em direção a sair daquela cidade, mas o coração, os sentimentos, as emoções, o desejo dela falou tão alto, que ela pensou assim, não, vou dar só uma olhadinha e eu vou, né? E muitas vezes nós estamos flertando com essas coisas. A gente está até fazendo aquilo que o Senhor mandou, a gente está até caminhando no propósito, a gente está até indo na jornada, mas o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa vitalidade está naquilo que está ficando para trás. E isso é um erro, né? E além de ser pecado, e além de paralisar a nossa vida, e além de servir de mau exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. Tá fazendo sentido? Me conta aqui. Fizemos muita coisa que não agradou o Senhor. Deixa eu ver aqui. Eu acho que elas não têm nome. Eu também acho que elas não têm nome não, Lu. E fizeram muita coisa que não agradou o Senhor. Verdade. Foi uma consequência, né? A atitude de uma mulher, de uma mãe, né? De uma esposa, acarretou o pecado das filhas. Acarretou, enfim, né? Uma tragédia lá na frente. Então, é importante a gente pensar nisso. Porque muitas vezes eu tô vivendo a minha vida e eu acho que, não, a única prejudicada sou eu. Não. Muito pelo contrário. O nosso Deus é um Deus de geração. Quando fala de Deus, é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Abraão não vivenciou todas as promessas que ele recebeu. Foi os filhos dos filhos dos filhos que vivenciou. Então, o nosso Deus, ele trabalha com geração, né? Então, essa mulher, ela faz algo, ela é penalizada, né? Porque ela morre ali, mas o ato dela é visitado também nos atos das filhas logo adiante, né? E é muito triste a gente viver assim. Então, que esse final de semana você possa sentar, que você possa pensar, que você possa buscar do Senhor, sabe? Colocar mesmo diante do Senhor, perguntar pra Ele, Senhor, a intenção do meu coração está alinhada com aquilo que o Senhor tem pra mim? O meu desejo, o meu vigor, a minha satisfação, o meu estado de significância, né? Aquilo que eu realmente me sinto plena, estar nas suas obras, estar nas suas coisas, estar na sua vontade. E, irmã, se não tiver, tá tudo bem, tá? A gente ora, a gente se arrepende e pede, Espírito Santo, alinha a tua vontade, né? Alinha a minha vontade, apazigua o meu coração. A minha oração dos últimos tempos tem sido, Senhor, não deixa eu sonhar ou almejar aquilo que o Senhor não tem pra mim. Porque é muito triste, é muito frustrante eu querer demais uma coisa, almejar demais uma coisa e não tá escrito nos teus planos pra mim, né? Então, se não for da tua vontade, tira isso do meu coração, apazigua isso no coração, né? Troca, né? A palavra do Senhor fala que ele abre rios no deserto, então ele pode fazer isso com o meu coração, né? Mas isso é um pedido que a gente precisa fazer, é entregar mesmo, né? Diante do Senhor e fazer. E Jesus continua falando, né? Lembre-se da mulher de Ló, não esqueça da mulher de Ló. E ele fala assim, porque aquele que quer salvar a sua vida vai perder. Ou seja, aquele que quer contemplar os seus desejos, aquele que quer viver a própria maneira, aquele que quer escrever a própria história, aquele que quer ser protagonista, né? Da sua própria história, ele vai acabar perdendo. Ele vai acabar se perdendo mesmo no sentido de vida, né? Vai acabar ficando para trás, vai acabar virando estátua de sal, né? Vai ficar ali parada no tempo, né? E não vai vivenciar o futuro que o Senhor tem para cada uma de nós. Então, eu não queria ter feito essa live, porque eu costumo dizer assim, que quando o Senhor me dá alguma coisa, primeiro, né, eu sento, verbero em mim, na hora que está mais ou menos caminhando, eu falo com você. Só que eu tenho aprendido, né, o meu professor do seminário falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, você não pode pregar só aquilo que você vive, porque se você prega só aquilo que você vive, então você prega muito pouco. E aí eu assustei, né? Ou melhor, todo mundo da turma assustou, né? E aí ele falou assim, ó, nós somos chamados para pregar Jesus.
Nós somos chamados para pregar a palavra. Claro que quem ensina, né, ele vai ser cobrado mais vezes, mas nós somos levados a pregar a palavra. Não é fazer discípulo para mim, né, mas é para fazer discípulo do Senhor. Então, confesso para vocês que eu tô nessa encruzilhada, sabe? De pedir coisas e tal, e eu não tenho certeza que é do Senhor e também não tenho certeza que não é. E eu vejo muitas vezes eu fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que Deus mandou, mas com aquela sensação assim, nossa, podia tanto ser diferente, nossa, podia ser de uma outra forma, né? E isso é pecado. Quando eu tenho esse sentimento, intimamente ou inconscientemente, eu tô dizendo o seguinte, eu tenho uma melhor maneira de fazer isso. Então o Deus que é todo poderoso, onipotente, onipresente, né, onisciente, o todo perfeito, né, eu tô falando assim, eu faria melhor, eu faria de uma outra forma. E isso é pecado, tá, gente? Então a gente precisa mesmo pedir ao Senhor para esquadrilhar o nosso coração e revelar tudo aquilo que a gente precisa abrir mão. Eu gravei um devocional ontem para as meninas, eu não sei qual que é eu não sei qual que é o versículo, não sei qual que é o dia, mas Jó, tem um versículo de Jó, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem um versículo de Jó que fala sobre isso, né? Deixa eu achar aqui, porque essas coisas dos versículos, eu tô colocando ele pra mim decorar, mas eu ainda não decorei não, porque tem que estar no dia certo, né? Eu tô fazendo junto com as meninas, mas eu acho que não é esse aqui não. Espera aí que eu vou achar aqui nas minhas folhinhas. Eu sei que é Jó. Ixi, também não é aqui não. Deixa eu ver. Ih, foi, gente, esqueci. Mas eu vou colocar aqui na hora que terminar a live, tá bom? Deixa eu ver só eu tenho uma cadernetinha, gente, cheia de cheia de versículos que eu tenho que decorar e aí eles se perdem aqui. Ah, achei aqui, ó. Jó 34, 32, fala assim, ó. Se ainda há algum pecado escondido na minha vida, mostra-me e eu nunca mais voltarei a fazer isso. É interessante, né? Se ainda existe algum pecado na minha vida. Porque tem horas, gente, que a gente não enxerga ele. Mas ele existe, ele tá lá, né? E Jó, mesmo sendo um homem íntegro e reto, ele faz essa oração. Olha, se tem alguma coisa que eu não tô enxergando, né? Davi também fala sobre isso, né? Esquadrilha o meu coração. E aí a gente precisa estar fazendo essa oração. Então, a gente pede perdão por coisas, né? Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas tem coisas que a gente muitas vezes tá cometendo e a gente nem sabe que tá cometendo, né? Foi o caso dessa mulher. Ela não fez nenhum ato assim, né? Ela não traiu o marido, ela não roubou de ninguém, ela não matou ninguém, né? Então, assim, aos nossos olhos, ela não fez um grande pecado. O pecado estava onde? Dentro do coração. O pecado era um desejo, era uma vontade, né? E aí a gente precisa trabalhar bem nisso. Tá fazendo sentido? Seja bem-vinda. Ei, Gi, que saudade, querida. Ei, Ana, sejam todas bem-vindas. Rafa, Luciene, Sayomara, Pastora Rê, sejam todas bem-vindas, gente. Lu, eu me via sempre vivenciando o passado e não me fazia caminhar. Ainda me vejo, às vezes, esse sentimento, mas tenho aprendido que pode ser diferente. É verdade. Gente, não quer dizer que a gente nunca mais vai fazer isso não, tá? Porque é bíblico. A palavra do Senhor fala que quando um demônio sai, ele ronda toda a terra e ele volta. Se ele encontrar a casa vazia, ele traz mais 7, né? Ou seja, de tempos em tempos existe esse ciclo, existe essa visitação, né? De tempos em tempos, o diabo sabe que a gente já caiu naquilo, que aquilo, né, foi um pecado na nossa vida. Ele vai ali nos visitando, mantendo, né, as visitas em dia, pra saber se a nossa casa tá vazia, porque se tiver vazia, ele vai entrar de novo, né? Então a gente tem que estar sempre nesse processo mesmo. Claro, no começo é super mega difícil, mas com o passar do tempo isso vai melhorando, tá joia? Fez sentido aí? Então tá bom, mulheres, então excelente final de semana pra vocês, que Deus abençoe a todas vocês. Diante disso tudo, eu estou tomando algumas decisões aqui, e uma delas vai ser bem drástica, uma delas vai mudar, né? Tanto é algo que o Senhor já tem falado e eu não tenho aceito, né? Enfim, não tenho dado muita voz, mas
enfim, né? É hora, é momento. E aí, com o passar do tempo, eu vou contando aqui pra vocês, tá? Mas no mais, gente, muito obrigada pelas orações, muito obrigada pela companhia. Um beijo especial para as mulheres que estão comigo no desafio Acenda a Luz. Se você quiser participar desse desafio, ainda pode. São 40 dias com 40 devocionais guiados e com perguntas que farão você a descobrir o seu propósito, né? Durante esse tempo. Então, cada dia você recebe um devocional, você recebe ali o nosso diário, né? Pra você escrever, enfim, fazer todas as suas anotações. E no final desses 40 dias a gente tem uma aula ao vivo e eu vou falar com você, olha, junta isso e significa isso. Agora aqui, isso significa isso. E a gente acaba montando, né, esse quebra-cabeça enorme e enxergando aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Então, se você quiser participar, ainda dá tempo, me procura no direct que eu te mando o link. O valor é R$40, é um valor profético, né? 40 dias, R$40. E vai ser uma honra te ter, tá bom? No mais, fica com Deus. Beijo, pastora Rê. Tô com saudade. Pra você também, Lu. Deus te abençoe, viu? Excelente final de semana. A gente vai conversando lá no grupo de alunos. Fica com Deus, mulheres. Tchau, tchau.